intitulamos A necessidade de manutenção de caráter dos cristãos para o sucesso da igreja local. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais pacientes para com todos. Li na versão King James atualizada, lerei agora na versão Revista atualizada. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Não sei se alguém tem a revista corrigida aí, que ao invés de falar, na King James fala admoesteis os sonolentos, na Ara fala admoesteis os insubmissos, e na revista corrigida tem lá preguiçosos, né? Admoesteis os preguiçosos? Desordeiros, tá? Então vamos lá. Alguns crentes adquirem atitudes e características em suas vidas cristãs que acabam, infelizmente, prejudicando o crescimento da igreja local. Por causa dessas atitudes e características que dão um testemunho às pessoas à sua volta. Então, um cristão ele precisa ser luz. E ele precisa mostrar às pessoas ao seu redor que fazer parte de sua igreja local é algo maravilhoso. É algo bom. As pessoas ao nosso redor, elas precisam olhar para nós cada domingo e ver que nós somos alegres porque nós estamos indo se reunir com outros crentes, cristãos. Eles precisam notar essa diferença, eles precisam notar que existe uma alegria em nós de ir à igreja e servir uns aos outros. Os não salvos precisam enxergar que fazer parte da comunidade da igreja local, a qual eu e você fazemos parte, é algo prazeroso. Porque eu conheci a Cristo com 18 anos. E antes dos 18 anos eu tinha os meus prazeres nesse mundo. O prazer de ir na balada, né, e outros prazeres. Quando eu conheci a Cristo, eu mudei meus prazeres. Na verdade, Cristo mudou isso em mim. Agora, pensa comigo. Eu me tornei um crente, eu fui tornado um crente. Na verdade, a gente não se torna filho de Deus, é Deus que nos torna seus filhos, né? E imagine, agora antes então, eu aproveitava os prazeres do mundo, cheio de alegria, agora eu fui tornado um filho de Deus, eu vou à igreja, e agora eu sou triste. O contraste, olha, agora eu sou triste, é um peso ir para a igreja, é um peso servir os meus irmãos, é um peso orar, é um peso ler a Bíblia. Então, o que o mundo pensaria de alguém assim? Eu vou ficar na minha bebida, eu vou ficar na minha balada, na minha música, nas minhas festas, me dá mais prazer, é mais prazeroso. A gente sabe que quando tudo isso se torna vicioso na vida de alguém, que alguém se torna escravo, já o prazer deles, né, o vício deles, acaba escravizando eles e arrebentando com a vida deles, e já não é mais um prazer. Mas a maioria das pessoas na sociedade procura viver um certo equilíbrio, né, tentando não entrar assim num caminho sem volta, né, em todas as coisas que eles fazem lá. Então, muita gente consegue viver a vida inteira tendo os prazeres do mundo, sem arrebentarem com a sua vida emocional ou a vida física, né, saúde.
Então, irmãos, vocês já pensaram sobre isso? Eu ir para a igreja, eu servir a Deus, eu servir aos outros, deve ser uma alegria maior do que eu tinha antes, deve ser um testemunho de força, de encorajamento que eu encontrei, que eu não tinha antes, para o mundo. Então, o mundo me vê orando com alegria, falando, ele está falando com Deus, como se Deus existisse. Ele fala com Deus de uma forma que Deus existe, que Deus está ouvindo ele. Ele vai na igreja como se fosse a melhor coisa do mundo. Ele vive a vida conjugal como ele tem a esposa dele, ela tem o esposo como algo muito prazeroso, algo muito precioso. Ele lê a Bíblia com interesse assim. Não é como eu que leio as coisas da faculdade assim só para passar na prova. Não, ele lê, parece que ele está amando o que ele está lendo. Então nós precisamos mostrar isso. Mas infelizmente nós adquirimos, todos nós, irmãos, fazemos parte disso, algumas atitudes, algumas características que atrapalham o crescimento da igreja, porque nossas atitudes e características acabam não sendo luz, não sendo um bom testemunho. Nós precisamos tratar disso. E é o que esse versículo fala, é o que Paulo fala. Olha lá, o versículo 14. Paulo falando assim, nós vos exortamos, ele, Silas e Timóteo, também irmãos, admoeste os insubmissos, console os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Então Paulo não chega aqui e diz, olha, mete no pau, mete na disciplina, todo mundo, ninguém presta, não vale nada. É isso que ele está falando? E não é isso que igrejas fazem muitas vezes, infelizmente. Qualquer coisinha, disciplina, nem tratou do coração da pessoa, nem foi lá animar, porque olha o que o versículo fala, olha bem, não estou falando que disciplina é antibíblico, não é isso. Há momentos para disciplinar, a disciplina precisa ser aplicada de forma correta, mas infelizmente igrejas têm banalizado a disciplina bíblica e usam isso como um castigo, como um poder sobre as pessoas. Olha o que o versículo diz. Exortamos, eu vou explicar essa palavra, então não fiquem apavorados com isso que está aqui, porque é tudo bom. Tudo que Paulo está falando aqui, ele não está fazendo para maltratar ninguém. Quando a gente lê no português, é porque é acostumado a ouvir por anos e anos igrejas e pastores ensinar isso de forma negativa, a gente chega a dar, como, cadê o irmão Luiz? Quarta-feira, o irmão Luiz falando de gatilhos, né? Então a gente ouve durante anos ensinamento de palavras na Bíblia, né, de forma negativa, que quando alguém fala, a gente tem um gatilho, pronto, lá vem bomba, lá vem ofensa. Mas não, irmãos, olha que maravilhoso que Paulo está falando. Exorto-vos também, irmãos, a que admoestei os insubmissos. Hoje, pastor, admoestar os submissos, eu vou explicar, é bom, não é ruim. Amparei os fracos e consolei os desanimados. Eu não sei você, irmão, eu sei sim, todos nós, eu e você, eu já fiquei fraco, eu já fiquei desanimado. A primeira ali menos, mas eu já tive momentos de submissão ou preguiça, é o que quer dizer a palavra aqui, tá? E Paulo está dizendo, ajudem essas pessoas, animem eles, amparem os fracos, animem os desanimados e conversem com os preguiçosos. Vocês vão ver que é isso que a palavra quer dizer. Conversa, não seja assim, irmão, irmã, vamos lá, força, não vamos ser preguiçosos. Paulo está falando aqui, ó, todo mundo de castigo, enfia todo mundo na disciplina, castiga todo mundo, humilha todo mundo.
constrange todo mundo, expõe todo mundo. Não é isso que Paulo está falando. Existe um momento certo para fazer isso. Mas o que Paulo está falando aqui não é rebeldia, não é uma pessoa que está no pecado e quer continuar no pecado, não é falta de arrependimento. Então vamos lá. A sua vida como cristão deve ser um imã que atrai pessoas para fazer parte da sua comunhão. As pessoas devem ficar curiosas em o que há de especial na sua comunidade cristã, na sua igreja local. E elas devem desejar conhecer o seu Deus e demais irmãos da sua família espiritual, porque você é luz, porque você é alegre em ser crente. Principalmente nas dificuldades. Como pode aquele irmão, aquela irmã continuar orando ao Deus dele, se ele diz que o Deus dele é poderoso, indo à igreja, se ele está passando por isso? Como pode essa pessoa não se entregar a um vício passando por aquilo? Como pode ela não blasfemar, ela não reclamar da vida, passando por o que ele está passando? Tem algo de diferente. É real, na prática, esse Deus deles, não é apenas na teoria. Mas para isso, a igreja precisa tratar com algumas atitudes de alguns irmãos, e esses irmãos que eu digo, eu me incluo, porque às vezes nós eu fico desanimado, eu preciso ser amparado, fico fraco, preciso ser animado, encorajado. Todos nós passamos por momentos assim, não é verdade? Então, isso é necessário para que a vida de toda a igreja não seja um repelente de pessoas se achegarem a nós. Mas por causa do seu bom caráter, seu bom testemunho, sua amabilidade, seu carinho, sua educação, seu interesse por ajudá-los, o seu altruísmo e etc., que você seja uma ferramenta de atração para Cristo e para o seu corpo, a igreja. E graças a Deus a nossa igreja tem sido assim. Porque muitas pessoas têm dado testemunho, Eu tenho ouvido, quando eu estava com a classe dos homens lá, muitos homens dado testemunho de terem chego aqui e recebido amor, carinho, de terem chego aqui e as palavras dos irmãos, a conversa dos irmãos não serem de brigas, intrigas, conflitos e fofocas, mas serem de algo bom, agradável, como a Bíblia ensina, que as nossas palavras sejam boas e agradáveis, que as nossas atitudes tenham uma adoração agradável ao nosso Deus. Então, fica a pergunta para meditar e refletir: minha vida repele ou atrai pessoas para Cristo, para a igreja dele? Ouça o que o próprio Senhor Jesus disse de si mesmo, lá em João 12,32, ele diz assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. É claro que este atrair de Jesus não quer dizer que todos seriam salvos, que todos seriam dele, mas o mundo seria atraído por causa da sua obra redentora, ou seja, o mundo daria atenção, olharia para Cristo pelo que ele fez. Alguns em favor dele, outros contra ele. Alguns colocariam sua fé nele, outros o rejeitariam. Então a lição é que ser parecido com Cristo é viver de tal maneira que atrairemos a atenção das pessoas para nós. Ou melhor, para quem vive em nós, Cristo Jesus. E, irmãos, eu posso ser crente e Cristo pode não estar vivendo em mim. Nas minhas atitudes, eu quero dizer, porque o Espírito Santo está em mim, se eu sou crente, mas eu posso não ser cheio do Espírito Santo, então ele não está dominando a minha vida, o meu caráter. Então nós precisamos, irmãos, meditar nessas palavras. Eu estou repelindo ou atraindo pessoas para Cristo? Pelas minhas atitudes. E meditando nisso, se precisarmos nos arrepender, que nos arrependamos. Em seguida, eu preciso meditar sobre a minha vida e me arrepender e reconhecer, ó Deus, o que tem
tem dito de mim é verdade, o que eu tenho percebido é verdade, me perdoa, me ajuda. Irmãos, tem dois tipos de arrependimento que a Bíblia ensina. Paulo fala, nas suas cartas aos Coríntios. Tem o arrependimento mundano, e o arrependimento celestial. A diferença dos dois é a seguinte: o arrependimento mundano é aquele assim, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu vou perder o meu caráter, eu vou perder, eu vou ter vergonha agora. Isso não é arrependimento que vem de Deus, tá? Isso é carnal, totalmente carnal. Arrependimento de Deus: não importa agora meu caráter, eu ofendi a Deus e ofendi pessoas, então não importa meu caráter, eu vou passar vergonha, faz parte, eu vou perder posições na igreja, na sociedade, faz parte, as pessoas vão pensar de mim assim mesmo, faz parte, não importa isso. Eu ofendi Deus e alguém. Vocês perceberam a diferença? O arrependimento verdadeiro leva a você ser cheio do Espírito Santo e você ter uma vida plena de Deus. E é fácil notar isso na pessoa, nas palavras dela é fácil notar se ela está arrependida de verdade ou se ela está só tentando fazer de conta, uma aparência, É muito fácil isso. Então, se precisar, se arrependa. É a melhor coisa que tem. Reconhecer: Senhor Deus, eu reconheço que eu estava errado e o Senhor certo. Se você não fizer isso, nunca vai para frente, nunca vai melhorar. E se você é filho de Deus, você vai viver a eternidade, vou colocar entre aspas aqui, a eternidade nesse mundo, pelo menos, todo o tempo nesse mundo, debaixo da disciplina dele, sempre ele tentando mostrar, fazer algo na sua vida para que você chegue um dia ao arrependimento. E se você já se livrar disso, já vou me livrar de tudo isso, e começar do zero, para não ter mais essa consciência pesada, esse problema no coração, a minha vida inteira, então eu já vou me livrar disso com meu Deus, e já vamos acertar isso e vamos continuar a vida. É a melhor coisa a se fazer. Então, essa é a lição. O Senhor Jesus Cristo vive em nós. Eu posso até ser salvo, mas posso não estar vivendo de acordo com a salvação na prática. Eu posso ser salvo e não estar mostrando Cristo em minha vida. E isso atrapalha o crescimento da igreja. Por isso a necessidade de tratar das atitudes, ou como colocado no título, restaurar a vida dos cristãos, fazer uma manutenção. Nas empresas não é assim, eu trabalhava em empresa, e nas empresas precisa ter as manutenções periódicas, e preventivas. Precisa, E nós precisamos ter manutenções periódicas e preventivas nas nossas vidas espirituais, para que nós sejamos bênçãos de luz para a igreja. Eu lembro, estou há 6 anos pastoreando a igreja aqui, e lembro os 3 primeiros anos, quando vinham visitas, eu entrava em contato, a maioria não queria a minha visita, e as que queriam eu ia visitá-las, e elas nunca mais voltavam para a igreja. E eu pensei: rapaz, alguma coisa que eu estou falando, o jeito que eu me visto, ou a nossa igreja, sei lá. E teve algumas visitas, as últimas, que eu estava um pouco desanimado, eu estava fazendo mais para cumprir o protocolo pastoral, porque eu vou e não vai nada, não vai para frente. 4º ano em diante, Deus começou a mandar gente do nada, eu fazia as visitas e dava certo, e Deus me ensinou algo: é comigo, não é contigo, não é na tua força, é eu que chamo as pessoas, que levo para a igreja, que faço. Então Deus nos ensina nas nossas dificuldades. Eu não estava entendendo, estava até meio triste. Poxa vida, eu estou fazendo o que o Senhor ensina na sua palavra, não está dando certo, o que está errado? Não tem nada de errado, Rafael, só quero te mostrar que é no meu poder, não é no seu, é em mim. Eu não estou dizendo isso para mim, porque não é o pastor só que tem que ir atrás de pessoas, é a igreja toda, irmãos. Isso vale para nós. Não é o nosso poder,
Nós temos que viver a vida cristã de forma correta, o resto é com Ele. Ele é que faz isso, Ele é que move os corações, nós precisamos confiar nele e fazer o certo até quando as coisas não estão dando certo. Porque não estava dando certo e algumas pessoas queriam visita, então eu fazia para cumprir, eu estava meio desanimado, então vou cumprir o protocolo pastoral, né? É o certo a se fazer, e Deus honrou. Mas já pensou, não, isso não vale nada, não é assim, vou jogar a Bíblia fora, vamos fazer um show aqui, colocar luzes, um fundo preto, e aí vamos fazer a coisa acontecer. Eu estou brincando, tá? Não estou ofendendo ninguém, tenho bons irmãos assim, mas o que eu quero dizer é que às vezes mesmo bons irmãos também usam de algumas coisas assim para atrair pessoas sem o poder de Deus, tá? A gente erra também. Mas ok, vamos lá. Precisamos então fazer uma manutenção, ou melhor, deixar Cristo, através da igreja local, fazer uma manutenção em nosso caráter. Essa manutenção se refere ao trabalho de restauração. E isso resultará no sucesso da igreja local e no crescimento em todos os sentidos da igreja local. Você quer ver sua igreja crescendo? Então vamos à obra. E vou ser bem sincero, Deus trabalha em nossas vidas. Irmãos, Deus faz as coisas, os segredos mais íntimos das nossas vidas ir à tona, para que a gente resolva com Deus o que precisa, para lidar com os que estão vivendo de tal forma que acaba atrapalhando o crescimento da igreja. Paulo exorta aquela igreja. Exortar vem do verbo parakleo. Os irmãos sabem que eu gosto dos estudos das línguas e faço isso para ajudar no crescimento de vocês. E essa palavra significa um convite implorando para que seu conselho seja atendido com o intuito de confortar e encorajar. Exortar, a palavra que está aqui, exortar, você já ouviu essa palavra às vezes, não ouviu? Na maioria das vezes você não ouviu essa palavra como algo negativo? Vou te exortar. É porque até a pessoa quando vem falar, ela fala num tom assim que parece que vai me matar, né? Vou te exortar, né? A Rebeca, pronto, já era, né? Yasmin, preciso te dar uma exortação. Pronto, Yasmin já diminui, fica desse tamanho lá. E vocês viram o que a palavra parakleo quer dizer? Não quer dizer nada disso. Então, se alguma pessoa vier assim, irmã Danuta, vou te exortar. A irmã Danuta vai dizer assim, calma lá, irmão, diminui o seu tom. A palavra exortar é parakleo, e parakleo quer dizer que você está fazendo um convite, implorando num convite para que eu aceite o seu conselho, que o seu conselho seja atendido com o intuito de me confortar, de me encorajar. É isso que o irmão está querendo fazer comigo? A irmã Danuta pode falar assim, não é assim, eu não concordo. Não, então nem vamos conversar, porque a Bíblia ensina isso. E a primeira manutenção que deve ser feita no caráter dos cristãos da igreja local diz respeito aos hatactos. Vamos lá. A King James traduziu por sonolentos, a ARA traduziu por insubmissos, a ARC traduziu por desordeiros. Pronto, e agora? Quem é quem? O significado de hatactos, palavra difícil, hein? Pode ser ocioso, preguiçoso, andar desordenado, irregular na conduta e um desordenado incontrolável. Essa palavra quer dizer isso. Tudo isso, então, pode se referir a uma pessoa que está andando de forma desordenada com respeito à igreja local, ou a uma pessoa ociosa, preguiçosa. Essa primeira questão aqui que ele fala é mais negativa, tá? Sobre a manutenção da igreja local. Mas vamos seguir, está aqui na Bíblia e nós precisamos ver, né? Aqui, como está aqui no versículo, é um adjetivo acusativo. Então, adjetivo dá uma característica, tá? Tudo que dá por exemplo,
Flávia, bonita, né? O adjetivo bonita, né? Igreja, grande, adjetivo, característica grande, né? Gravata é vermelho, não é azul. Olha lá. E acusativo, está acusando, indireto. Esta palavra é formada do sufixo a, agora no grego, tá? Ha, tactus. Então, do sufixo a, que é um elemento de negação, geralmente, a, o sufixo a, na língua portuguesa e em outras, é um elemento de negação, é não, e taxis, eu não sei como é que é a pronúncia, que não é o táxi, agora é o Uber, né? E essa palavra significa ordem. Então, não ordem, significa literalmente não ordem, como está em 1 Tessalonicenses 3,7, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Não é só no espanhol que tem palavras difíceis, aqui também no português tem, e muitas, compridas. Então a palavra aqui é não ordem, ou seja, em desordem. Mas também pode ser formada do sufixo a, novamente, que é um elemento de negação, e a palavra tassô. A mais tassô, que significa colocar em ordem, organizar. Então, literalmente, é não colocar em ordem, ou não organizar, desorganizado. E como adjetivo, eu sei que é chatinha essa parte, tá? Significa alguém que não mantém a ordem. Era muito usado no meio militar, essa palavra aqui, lá na Grécia. Para um soldado que não mantinha o posto, um soldado insubordinado. Como advérbio, significa desordenadamente, ou com preguiça. 2 Tessalonicenses 3,6: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes. Então a Bíblia está falando que se tiver um irmão na igreja que está andando desordenadamente, eu preciso me apartar. Ele está falando de alguém que já foi admoestado, já foi conversado, né? E a pessoa não quer mudar. Não é assim. Aquele irmão está andando desordenado, já separa. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Eu preciso conversar, vamos acertar as coisas, vamos arrumar. E se não adiantar, Mateus 18, né? Vai mais um com ele. E se não adiantar, a igreja toda vai. E se não adiantar, aí aparta. Então não é assim. Então, 1 Timóteo 5, 11 e 13. Quer ver lá nesse texto, por favor? 1 Timóteo 5, 11 e 13. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, é a palavra, atasso, preguiçosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem, fofoqueiras, né? Então, só vou mostrar a palavra aqui. Enfim, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é sobre crentes que não gostam de trabalhar. Nesse texto aqui, tá? No nosso texto, 1 Tessalonicenses 5, 14. E crentes que não gostam de trabalhar, de certa forma, estão andando desordenadamente também, né? 2 Tessalonicenses 3,11 explica todos os demais versículos que lemos anteriormente. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, que andam atassós, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então, trabalhar me ajuda a não se intrometer na vida dos outros. Me ajuda nisso. E esse trabalhar aqui, Paulo não está, ele se refere ao trabalhar para conseguir o seu sustento, mas ao trabalhar na obra do Senhor, na igreja também.
Então, diz respeito também àqueles que são preguiçosos com respeito ao trabalho na obra de Deus. Paulo era um exemplo de um homem que trabalhava para seu sustento e trabalhava muito na igreja local. E trabalhava na exaustão, até a exaustão ele trabalhava. Então, crentes que não gostam de trabalhar arduamente para seu sustento e que não gostam de trabalhar arduamente para o crescimento da igreja local, atrapalham o crescimento da igreja local com o seu testemunho aos de fora, que percebe que a igreja não deve valer a pena por ser constituída de pessoas preguiçosas, pessoas que buscam o assistencialismo e que não se esforçam pela sua própria igreja. Como devemos tratar pessoas assim? Devemos, o que diz a Bíblia lá? Não, o exortar, Paulo está falando, nós nos exortamos que vocês façam isso com os sonolentos, vocês façam isso com os desanimados, vocês façam isso com os fracos. Não, veja lá o versículo 14. O que Paulo diz para fazer com os ociosos, desordeiros? Admoestar. Muito bem, já ouviram essa palavra várias vezes, né? E na maioria das vezes que vocês ouviram era negativa, né? Irmãos amados, eu vou te admoestar. Pronto, lá vem o pastor, agora vem bronca, né? Irmão Adelso, depois não vou conversar, precisa de admoestar. Pronto, lá o pastor já vem lá com o chicote. Então, admoestar essas pessoas, os preguiçosos. E esse é o conselho de Paulo, versículo 14. Admoestar no grego, que é nouthetel. A palavra é essa, nouthetel, de onde se origina a palavra nous. E a palavra nous significa mente, intelecto, pensamento, compreensão, percepção. Romanos 12:2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, admoestar significa avisar, instruir, advertir alguém, para que ela mude a sua mentalidade, para que ela seja convencida de que sua atitude é errada e prejudicial, para que ela seja convencida que deve mudar seu comportamento. Então, os irmãos viram, né? Alguém chega lá para a irmã Danuta, né? Vou lhe exortar, irmã Danuta. Já chega com aquele tom assim, que parece que vai tirar 3 oitão da cintura e vai me dar um tiro na testa, né? E a irmã Danuta pode dizer, calma lá, alto lá, abaixe o seu tom, porque o pastor me explicou que a palavra exortar no grego é parakleo, e parakleo significa um convite implorando para que o seu conselho seja atendido com o intuito de confortar e encorajar. É isso que você vem fazer comigo? Não é isso. Eu quero te humilhar, eu quero te expor, eu quero brigar contigo. Então desculpa, não vou te ouvir, porque isso aí é carnal. Se alguém vier para você e falar, quero te admoestar, se não tiver esses elementos numa admoestação, nem ouça. Porque a admoestação, você pergunta para a pessoa, você quer me avisar, me advertir e me instruir para que eu mude a minha mentalidade, a minha maneira de pensar sobre a vida, meu comportamento? Sim, é isso. Então vamos conversar. Não é isso. Eu quero também te humilhar, te constranger, te expor. Então, por licença, que essa exortação não é bíblica, né? Essa admoestação não é bíblica, né? Ela é carnal. Então, dessa forma, a igreja precisa instruir e advertir os crentes que são preguiçosos, tanto para obter seu sustento, quanto para o trabalho, para o desenvolvimento da igreja local. E veja que esse trabalho não é somente do pastor, porque Paulo não estava em Tessalônica quando exortou toda a igreja a admoestar os preguiçosos. Paulo estava lá, não. Paulo disse assim, eu exorto vocês todos, a igreja toda, vou trazer para a igreja toda, vocês, escreveu uma carta para que vocês admoestem os sonolentos. Então, Paulo estava dizendo para a igreja toda fazer isso. Agora, veja, a próxima manutenção de caráter diz respeito aos desanimados. A palavra grega é, olha que palavra bonita aqui, e você vai perceber algo nessa palavra.
oligopsíquicos. Oligopsíquicos. Todos vocês já ouviram psíquicos, né? Psique. O que é psique? Alma, mente. Então vamos lá. Interessante aqui a formação dessa palavra no grego. Oligos significa pequeno ou pouco. Vocês já pegaram o significado? Alma pequena, pouca alma, pouca mente, pouca psique. Literalmente uma alma pequena ou de pouco ânimo, desesperado, medroso, covarde ou abatido. Eu não falo covarde aqui em termos mais de não ter coragem de viver a vida cristã, falta de coragem, tá? Nesse sentido. Vai lá para Isaías 57:15. Eu vou passar um pouquinho aqui, irmãos, peço, depois que o Rodrigo deu uns minutos a mais, porque eu quero terminar essa parte, tá? Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, Deus, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz o seguinte: eu habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito. Olha o que Deus está dizendo. Eu sou alto, eu sou soberano, mas eu habito nesse lugar, num lugar alto e lugar santo, mas eu também habito com o abatido de espírito e contrito de espírito. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Ele habita com pessoas com depressão. Naquele tempo não tinha essa palavra é moderna. Ele habita com pessoas depressivas, com deprimidos. E sabe por que Ele habita com pessoas assim? Para dar cura. Olha, continua o versículo lá. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então eu habito com o depressivo para curar a depressão dele. E olha o Provérbios 18:14. Agora não é um relacionamento de Deus para com o depressivo, mas é de Salomão olhando para uma pessoa depressiva. A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença. O que ele está dizendo? Que a psique que está equilibrada, bem disposta, animada, encorajada, mesmo quando ela estiver numa doença ou algum problema, ela será sustentada, ela se sustentará. Mas o espírito deprimido, quem não pode suportar? Então um crente pode ficar deprimido, ou como se diz modernamente, em depressão. E eu indico um livro muito bom, eu não li ele ainda, mas conheço, chamado Depressão, Nem Pecado Nem Doença, de Daniel Berger 2. Daniel Berger 2, eu esqueci o nome da editora. Oi? Eu não lembro, mas é Daniel Berger 2, Depressão, Nem Pecado Nem Doença. E um crente assim, ele atrapalha o crescimento da igreja, porque ele não tem ânimo para ajudar, e ele demanda tempo daqueles que têm ânimo. Então, o que a igreja deve fazer? Jogá-lo fora? Não! A igreja deve fazer o quê com uma pessoa desanimada? Consolar ela. Confortar e encorajar os irmãos que estão em depressão. Então, você não orienta a pessoa a ir a um psicólogo nem a um psiquiatra. Você orienta esse crente, dá o Isaías 57:12, vamos ao Senhor Deus, porque o Senhor Deus ele está com o deprimido e ele vivifica o deprimido. Essa palavra é literalmente, eu não lembro lá no grego, mas é literalmente, a palavra lá no grego é exercer uma influência gentil por meio de palavras para acalmar, confortar, consolar, encorajar e animar aquela pessoa. Esse é o remédio. O remédio não é de tarja preta, o remédio é da Bíblia com letras pretas, impressas pretas. Esse é muitas vezes um problema.
Porque muitas vezes o deprimido ele sofre, tá? O crente, como eu falei, ele pode ter a depressão, sim. Nem sempre pode ser pecado, nem sempre pode ser, e nem não é doença, tá? Não é doença, a depressão não é doença, isso já é provado. Uma hora eu quero fazer um estudo melhor sobre isso para os irmãos. Nem sempre pode ser pecado, mas podemos passar por isso. E uma pessoa deprimida, ela sofre. Ela sofre muitas vezes por ter pensamentos que não condizem com a palavra de Deus, mas ela sofre. Então eu preciso ser gentil para acalmar ela, confortar, consolar, encorajar e animar essa pessoa para que ela saia desse estado e ela seja uma bênção para o crescimento da igreja. E aonde a igreja pode encontrar isso? Ou até mesmo o depressivo pode encontrar essa ajuda? Se ele não está acometido por uma doença orgânica, tá? Uma doença orgânica precisa procurar um profissional de saúde. Isso é fato. Mas se a doença não é orgânica, o seu problema é na psique, como diz o oligos psica, é isso, né? Psico. Ou seja, na alma, oligos psico, é uma alma pequena, apequenada, desencorajada. Ele deve procurar um profissional da saúde formado nos princípios humanistas? Não. Não estou dizendo que tem, por exemplo, lá casos que você precisa, por exemplo, de um laudo. Você precisa de um laudo. Você precisa de um laudo para provar alguma coisa para a polícia, ou sei lá, para um emprego. E nesse caso você precisa do laudo do psicólogo, porque ele está cadastrado lá nas coisas do governo, né? O pastor não está cadastrado em lugar nenhum, né? Então você vai lá, se consulta, consegue o laudo e acabou, né? Beleza, já tem o laudo, agora vou levar o laudo para a polícia, para algum lugar, que eu preciso do laudo, sem problema nenhum, tá? Mas para resolver um problema da sua alma, veja novamente Isaías 57:15 e Provérbios 18:14. A fonte de ajuda para pessoas assim, o remédio para seus problemas da alma é somente o próprio Deus. Ele está com o abatido e ele deseja vivificar sua alma. E a igreja precisa ser um canal ou uma ferramenta de Deus para ajudar essas pessoas a saírem de seu desânimo. Eu falo isso para você, nunca. Você tem dúvidas, né? As pessoas me procuraram sobre essa dúvida, devo procurar ou não? E eu digo, se você tem um problema físico, sim, tem que procurar. Eu sou pastor, não médico. Mas se o seu problema é da alma, não, vamos tratar com a palavra de Deus, tá? Eu tenho procurado me aperfeiçoar nesse assunto, então vamos lá. Agora, para quem já está dependente desses profissionais, é outra história, tá? Eu estou falando com pessoas que ainda não dependeram deles. Tem um testemunho, eu não pedi permissão da pessoa, então não vou falar o nome, vamos ver se mais adiante ele me permite, mas a filha tinha problemas de saúde e ia no médico, o médico dizia, olha, eu só vou tratar se você levar no psiquiatra. E esse irmão, ele tinha suas dúvidas. Então ele foi lá em São Paulo, levou a filha num conselheiro bíblico, aquilo que eu tenho feito também. E esse conselheiro bíblico então falou com a filha e chegou para o pai e disse, ela é salva, tá? Ela tem Cristo e o problema dela é orgânico, leva para o médico. Então passaram por vários médicos, quase todos os médicos queriam que passasse para o psiquiatra, até que enfim um médico disse, não, vamos ver aqui, um problema físico. E a moça está bem melhor e ela não está atordoada pelos remédios, porque não usa remédio. E ela está tratando o problema físico, que é uma doença bem rara, e vocês conhecem bem. A grande verdade e eu tenho percebido que cristãos que se tratam com profissionais da saúde estão recebendo um tratamento paliativo. Ou seja, não é algo que resolve, não é algo que é eficaz. Elas sempre estão andando com medo de que tudo possa acontecer novamente, que podem passar novamente por todo aquele sofrimento da depressão. Elas vivem com medo da sombra da depressão. Mas aqueles que tratam com o Criador da psique, do ser humano, sabem
que até podem passar novamente pela dor do sofrimento da depressão, mas que elas têm um remédio seguro e eficaz, gratuito, para logo serem curadas, porque o Senhor está com os abatidos de espírito. Se você não crê nisso, vá lá para Isaías 57:12, ache aquela página e faça isso aqui com ela, joga fora. Porque é sério, não é a brincadeira. O Senhor, Ele está com os deprimidos, com os desanimados, com os abatidos de coração. Ele não leva isso uma brincadeira. Ele ama os seus filhos, mesmo aqueles que entram nesse estágio. E nós podemos entrar nesse estágio. Então Ele quer lhe ajudar. Há crentes que não procuram ajuda minha. Eu não tenho como ajudá-los, eu não como pastor, eu não posso chegar lá, pegar no colarinho, ó, senta aqui, eu que vou te ajudar. Não! Não quer, não quer. Mas quem quer, eu estou disposto a ajudar. Eu falei isso por quê? Porque Deus quer ajudar você. Deus quer me ajudar. Mas se eu procurar outros médicos, outras coisas, Ele não vai pegar no meu colarinho e vai dizer que é obrigado a ser ajudado por mim, pastor Rafael, eu que tenho que te aconselhar. Não, você quer ser aconselhado assim, assado, pelo humanismo, tudo bem, mas você depois precisa arcar com as consequências que isso traz. Então, irmãos, Deus está com os que sofrem de depressão. O Senhor deseja ajudá-los a saírem desse sofrimento para que sejam bênçãos nas suas igrejas locais. Também temos, por último, os fracos. O significado original pode se referir aos fracos com relação à doença física ou até mesmo a alguém fisicamente fraco. Alguém que não tem forças físicas para produzir muito. Geralmente os idosos se encontram nesse nível. Mas, pelo contexto, tudo indica que o significado aqui é outro, uma fraqueza moral e espiritual. São aqueles que ainda não cresceram o suficientes e andam na dúvida por causa da sua instabilidade espiritual. Ainda não formaram convicções fortes sobre valores e princípios bíblicos para a vida cristã. Então, precisamos fazer o que com esses? Amparados. Na fé significa segurar os fracos com firmeza, para que eles não caiam. Eu preciso segurar o fraco para que não caia. Isso toda a igreja deve fazer. Todos nós que amamos a igreja local e desejamos ver o seu crescimento com um bom testemunho para os de fora, devemos amparar os fracos. A palavra amparar significa sustentar alguém, prestar atenção em alguém, se apegar firmemente, segurando firmemente, agarrando aquela pessoa a ser dedicado a alguém, exercer um cuidado zeloso por alguém. E enfim, irmãos, devemos ser pacientes para com todos. No dicionário grego do Gilmans, o significado é o seguinte: exibir controle interno e externo em uma circunstância difícil, controle esse que poderia se manifestar atrasando uma ação, ou seja, ser lento, ser duradouro, exercitar a paciência, ser longânimo, ser tolerante, ser clemente. Clemente é ser suave, ameno, temperado, bondoso. Um exemplo de clemência: o juiz mostrou-se clemente na aplicação da pena. Cristo tem sido clemente para conosco diariamente. Isso, irmãos, é o inverso de vamos colocar no pau, vamos expor para envergonhar, vamos disciplinar, vamos excluir, vamos tirar limpo, e vamos. É o contrário. É o contrário. É claro que disciplina e exclusão têm os seus lugares, mas precisamos ser menos impetuosos e mais longânimos para com as pessoas. Pois eu garanto que todos nós gostaríamos de ser tratados dessa maneira em nossas fraquezas e dificuldades. Os preguiçosos devem ser instruídos e advertidos. Os desanimados devem ser consolados e encorajados. E os fracos devem ser amparados. E quem deve fazer tudo isso? Toda a igreja. Irmãos, há muitos irmãos sofrendo na igreja local. E precisam do seu amparo, precisam do seu conforto, precisam do seu conselho, precisam do seu encorajamento.
você pode ser um conselheiro bíblico. E se você gostaria de se aprofundar nisso, eu tenho livros. Existe, coloque lá ABCB, Associação Brasileira, me ajuda aí, Bíblicos. No YouTube, eles têm bons materiais. Não seja orgulhoso, eu não vou me... Irmãos, se você for humilde e se submeter a essas coisas boas que Deus tem colocado ao nosso redor, você vai ajudar a sua vida, a sua família e a sua igreja. Você vai ajudar até a sociedade ao seu redor incrédula. ABCB. E tem outras coisas muito boas. Você pode se tornar um conselheiro bíblico e começar a ajudar os irmãos que sofrem na igreja. Uma igreja se desenvolve pacificamente, amadurece quando aconselhamos uns aos outros, quando ajudamos uns aos outros, quando fazemos manutenções periódicas em nosso caráter. Aqueles que estão sofrendo precisam de sua confiança para se abrirem com você. Eles precisam ter certeza de que você não usará suas fraquezas contra elas no futuro, para poderem revelar seus sofrimentos. Eu posso ir lá e conversar com o irmão Zamar, me abrir para ele, porque eu sei que ele não vai espalhar. Eu sei, só se o que eu falar envolve o meu cônjuge, né? O irmão Zamar tem que falar, né? Ou a polícia, né? O irmão Zamar, não, eu tenho que falar. Eu não posso ser cúmplice disso, né? Mas caso contrário, eu confio nele, eu confio no caráter dele, eu posso falar, estou passando por isso, me ajuda, por favor. Seja uma pessoa assim confiável. Não vou falar com ninguém, porque ele vai espalhar para a igreja, já vai falar para o pastor, já vão me colocar em disciplina, já vão me excluir, já vão dizer que eu sou sei lá o quê. Né? Então eles precisam ter certeza que você não usará as fraquezas deles para que eles possam revelar seus sofrimentos. Precisamos considerar que os sofrimentos dos outros são sérios e trazem muitas dores a essas pessoas. Muitas vezes os adultos, eles riem dos sofrimentos dos jovens e adolescentes, né? Isso aí não é nada, né? Irmãos, a gente pode até fazer lá escondido, né? Aquele Mateus sofrendo por causa disso, né? Estou brincando, tá? Mas quando eu for conversar com o Mateus e aconselhar ele, eu preciso levar o sofrimento dele como algo sério. Mesmo que para mim seja algo bobo, para ele é sério. Uma criança é sério. Eu preciso considerar os sofrimentos dele e não ficar brincando, como igrejas fazem em nosso meio, com o sofrimento das pessoas. Eu sei que muitos não desejam fazer isso porque não querem se sujar. Mas é necessário arregaçar as mangas e sujar as mãos. Nosso Senhor deixou o céu, se esvaziou de si mesmo para se tornar um ser humano como nós e viver entre nós. Ele se sujou por nós, agora é nossa vez. Amém?